Olá, Frank. Doutor Murilo já chegou aí, já está na sala. Tomás. Ô, Jaidé, conselheiros tutelares, professores. Obrigado a todos pela presença. Doutor Murilo, seja bem-vindo. Obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Então, é, a, a, hoje, primeiramente eu queria agradecer a todos pela disponibilidade de estar aqui nesse auditório, sábado à tarde, para dialogar sobre um tema tão importante, né? Que se refere ao direito da criança e adolescente. Quero agradecer especialmente ao Dr. Murilo de Giacomo também por estar se disponibilizando a abrir esse espaço de diálogo conosco. Essa é a terceira live de um projeto de comunicação da Promotoria de Justiça, que objetiva especialmente estabelecer um canal de comunicação com a sociedade, favorecendo a discussão de temas relevantes na área do direito da infância e juventude em nosso país. O doutor Murilo hoje o nosso convidado. O doutor Murilo é procurador de justiça no Paraná, é um dos maiores estudiosos no tema da infância e juventude em nosso país. O doutor Murilo é mestre em ciência jurídica pela Universidade de Lisboa, em Portugal. É professor de Direito da Infância, foi integrante do Centro de Apoio Operacional, integrante do Comitê Técnico da ABNP, Associação Brasileira de Magistrados e Promotores de Justiça, foi coordenador técnico editorial de um importante instrumento de comunicação em nosso país, que foi a revista Igualdade. Eu tenho uma lembrança muito grata dessas publicações que eram feitas no Paraná, numa época muito difícil, em que pouca literatura existia sobre o tema, não tínhamos computador, internet, e a revista Igualdade, ela serviu durante muitos anos e ainda hoje é um instrumento importante para orientar os operadores de direito nessa área dos direitos infantos juvenis. O doutor Murilo é um estudioso, como já foi dito, tem diversas publicações sobre o tema da infância e juventude, e hoje vai estar aqui conosco falando sobre a criança, adolescente vítima de violência sexual e o sistema de garantia de direitos. A gente sabe que desde a prática da infração, né, do crime sexual contra a criança, a trajetória que a criança passa desde esse momento até o seu atendimento e a responsabilização do agressor se torna uma jornada muitas vezes extremamente sofrida, muitas vezes impregnada de mais violência ainda. Então, a gente vai discutir um pouco sobre a Lei 13.431 de 2017, que traz para o Brasil, para a normativa brasileira, alguns instrumentos que têm essa capacidade de evitar que crianças e adolescentes sejam, dentro desses procedimentos, utilizados como mero instrumento de produção de prova, se evitar que eles sejam atendidos por profissionais com pouca qualificação ou nenhuma qualificação, e que muitas vezes, pela sua conduta, revitimizam a criança vítima de violência e sua família, evitar que essas escutas sejam feitas muito tempo depois do fato acontecido. Enfim, a discussão hoje acerca do que é feito para minimizar os efeitos tão danosos, tão devastadores da violência sexual contra a criança. Doutor Murilo, muito obrigado mais uma vez. É uma honra muito grande para todos nós estarmos aqui na sua companhia nessa tarde de sábado. Eu confesso que fiquei extremamente feliz, porque conheço a sua trajetória, a sua militância de muitos anos nessa área do direito infanto-juvenil. Sou, assim, um grande admirador, como acho que todo o Brasil lhe rende homenagens por tudo que o senhor já tem feito nessa área de direitos da criança e adolescente. Muito obrigado. Agora, com a palavra, o nosso convidado, doutor Murilo. Por favor, seja bem-vindo e se sinta à vontade. Bom, eu é que agradeço a oportunidade, né? Se tem uma coisa de boa que essa pandemia trouxe, né? Não estou dizendo que é boa a pandemia, mas uma coisa de boa que ela trouxe foi essa possibilidade de nós utilizarmos novas ferramentas, né, que já estavam à disposição, só que nós, até talvez por desconhecimento, por conveniência, acabamos não usando.
E agora, né, forçados a esse distanciamento físico, né, acabamos nos aproximando, né, através das mídias, né, e isso acaba tendo esse efeito, né, até positivo, em que nós podemos, num momento como esse, né, à distância, estarmos discutindo sobre um tema que é tão relevante, né, e tão difícil de ser enfrentado, né, e até nesse momento mesmo em que você tem um distanciamento social, em que você tem crianças que não estão frequentando a escola, né? E a escola, às vezes, é um local importante para identificar sinais, sintomas, né? Em que está havendo algum tipo de violência contra a criança, você acaba, hoje, talvez mais do que nunca, tendo necessidade de falar sobre isso e tentar encontrar alternativas, né, de enfrentamento desse problema. Porque muitas vezes hoje você vai ter uma dificuldade maior de identificar aquelas situações que podem, né, estar levando a criança a ser vítima de violência. E nas várias formas, né? Claro, você está focando na questão da violência sexual, e de fato é talvez a pior de todas, né, a mais grave, que vai levar sequelas para o resto da vida dessa pessoa, mas tem outras formas de violência que muitas vezes são praticadas e que também têm que ser identificadas e têm que ser denunciadas e têm que ser apuradas adequadamente, né? E a Lei 13.431, ela tem essas duas grandes preocupações, né? De um lado, né, talvez a primeira preocupação, a mais relevante, aquela que a lei procurou ter maior cuidado, foi com a preservação da vítima, a proteção à vítima, ou à suposta vítima, e secundariamente, a questão da apuração do fato. Então, são duas coisas que são distintas, embora corram paralelamente, né? E, como você bem mencionou, nós não podemos, a pretexto de apurar o fato, praticar uma nova violência contra aquela criança ou adolescente, né? A chamada revitimização. E aí é interessante analisar não só a Lei 13.431, mas como um outro marco normativo que de respeito também à questão da violência, que é o Decreto 9603 de 2018. Esse decreto, ele regulamenta a Lei 13.431, decreto federal, e esse decreto, ele traz até o conceito, né? O que é revitimização, o que é a violência institucional, que é aquela que pode ser praticada por nós mesmos, né? Por qualquer pessoa que está atuando, teoricamente, na perspectiva de proteção à criança ou adolescente, mas porque não age de uma forma adequada, e não por maldade, mas às vezes por desconhecimento, por falta de competência técnica, por falta de diálogo até com outros profissionais que atuam na área, acabam também praticando essa violência contra ela, né? Então, é muito importante que nós possamos levar em conta esses marcos, né, normativos, né? A Lei 13.431, o Decreto 9603, o Estatuto da Criança e Adolescente, que também, evidentemente, está lá, e nós temos princípios, parâmetros que também utilizar, para que nós possamos, a partir daí, e a partir de um diálogo interinstitucional e um diálogo com profissionais de outras áreas, né? Porque eu acho interessante até que a gente, às vezes, que é da área do direito, acaba sendo demandado, né? E as pessoas vêm até nós pedindo para nós opiniões e pedindo para nós uma solução para situações que não demandam um conhecimento meramente jurídico, né? E nós, às vezes, até nos sentimos na obrigação de dar uma resposta sem termos a resposta, sem termos pelo menos certeza, né, de como é que deve ser. E eu digo sempre, né, a lei ela nos dá, em linhas gerais, uma noção do que fazer em tese diante de uma situação de violência contra a criança. Mas o como fazer, a forma como se vai agir, isso a lei não nos diz. E isso é muito importante deixar claro, porque são profissionais de outras áreas que devem assumir essa responsabilidade, até de informar para nós, né, que somos da área jurídica, né, como que deve, então, realizar uma abordagem de uma criança que supostamente foi vítima de violência. Como é que se deve realizar, por exemplo, a própria escuta especializada lá pela rede de proteção ou o depoimento especial, né? A gente, às vezes, vê, e eu vejo isso com extrema tristeza, de ver, às vezes, o juiz querendo determinar a um técnico da área social como que ele deve realizar o depoimento especial. E desculpe, é que nem o juiz querer dizer para o médico cirurgião como é que ele deve fazer a cirurgia, né? O juiz não tem, em tese, a princípio, né? Até pode ser que tenha um juiz médico, né? Mas a princípio o juiz não tem o conhecimento técnico necessário para realizar
a cirurgia, assim como para realizar ou para conduzir o depoimento especial, ou mesmo, né, uma forma alternativa de escuta, né? Porque uma coisa que eu tenho sempre pontuado é o seguinte: a Lei 13.431, ela nos traz duas formas de ouvir a criança, né, em linhas gerais. A escuta especializada, que a princípio ela é feita pela rede de proteção, né? E até no momento antecedente, né? Você nem tem ainda certeza se houve ou não houve violência, não há informação nenhuma, há lá uma denúncia que foi feita e você tem que apurar, até para saber o que aconteceu, se é que alguma coisa de fato aconteceu, para que você, a partir dessa escuta, possa realizar intervenções protetivas, independentemente da questão da apuração do fato. Não que não seja importante responsabilizar o autor do fato, mas primeiro vem a vítima, primeiro vem a proteção à vítima. E a rede de proteção, ela tem essa necessidade de procurar entender o que aconteceu, para poder, a partir daí, desenvolver estratégias, né, de atendimento sob o aspecto protetivo. E aí precisa dialogar, e aí tanto a Lei 13.431 quanto o decreto falam da importância de haver canais de comunicação entre a rede e o sistema de justiça e o sistema de segurança pública, né? Porque a lei faz essa distinção, né? Rede de proteção é uma coisa, sistema de justiça é outra, sistema de segurança pública é outra, embora, a meu ver, entraria em tese dentro do sistema de justiça, mas a ideia, eu acho que a lei é dizer assim, são responsabilidades diferentes que devem ser exercidas por profissionais diversos, mas que devem estar dialogando entre si. E dialogando entre si a partir de uma política pública que tem que ser previamente definida, com os papéis também previamente definidos, com os fluxos já estabelecidos, para que quando acontecer uma situação de violência, dentre as várias formas que a lei prevê, nós já tenhamos mais ou menos uma ideia do que fazer, a quem nós vamos buscar o apoio, né? A quem nós vamos nos socorrer, em que porta nós vamos bater. E aí, lá devem ter, né, a ideia é essa, que nós tenhamos profissionais já qualificados para realizar um atendimento que seja não revitimizante, que seja integral, que seja integrado, né? E aí, evidente, uma vez feita a escuta e apurado que ali existem indícios de que houve ali uma violência, que houve um crime praticado, a comunicação é imediata, né, de uma forma também já previamente combinada. Quando a gente fala política pública, eu sempre costumo dizer, uma política pública é um combinado, né, entre os diversos atores, aqueles que vão atuar, que vão intervir naquele caso, e se faz então a comunicação formal ao sistema de justiça ou de segurança pública para que haja apuração desse crime aí na esfera judicial, né, na esfera primeiramente talvez policial e depois judicial. E aí você tem um depoimento especial, né, que é previsto para ser tomado tanto pelo delegado quanto pelo juiz, mas não diretamente, né? Você tem previsão também de ser por meio de profissionais qualificados. E eu diria, né, esses profissionais qualificados que devem estar a serviço tanto do delegado quanto do juiz, se eles, nesse momento preliminar em que eles têm contato com essa criança, se eles perceberem, primeiro, que ela não está em condições de falar, está claro, ela não pode ser obrigada a falar sobre algo que ela não quer. Ela tem primeiro que ser convencida, ou enfim, tem que ser feito um trabalho para que ela se sinta segura, se sinta à vontade. Enquanto ela não quiser falar, ela não pode ser obrigada a falar. A lei assegura a ela o direito ao silêncio, né? Pelo menos naquele momento, não revelar o que aconteceu. E se eventualmente, a partir da idade da criança ou de outros fatores que possam ser levados em conta, se chegar à conclusão, não, ela não tem condição de prestar um depoimento especial, né? Nós temos que ouvi-la de uma outra forma. Aí o decreto 9603, né, a lei não fala expressamente, mas o decreto traz essa possibilidade de realizar talvez uma perícia psicológica, né, para que nós possamos, através desse terceiro meio, né, o meio de uma perícia aí, por profissionais qualificados, fazer uma escuta também nessa criança de uma forma diferenciada, né, e que possa, a partir daí, colher elementos para chegar até a autoria do fato. Eventualmente, até pode ser que eu já tenho esses elementos colhidos por outros meios. Eu sei que não é comum, mas às vezes você tem testemunhas, às vezes você tem uma gravação, às vezes uma gravação é por próprio autor do fato, você tem às vezes outras formas, às vezes um exame pericial, mas um exame de material genético, né, em que você tem lá o esperma, né, ou outro material biológico colhido no corpo da vítima, e a partir da análise já tem então a identificação do autor.
quando acontece algo parecido, a própria lei diz, né? A lei, ela insinua, o decreto deixa claro. Se você pegar o decreto, diz o seguinte: antes de proceder ao depoimento, acolher depoimento, o juiz deverá verificar se há de fato necessidade do depoimento, diante de outros elementos de prova que já estejam produzidos no processo. Porque às vezes nós temos a ideia, né, aquela concepção, de que nós somos obrigados a ouvir a vítima. Isso é algo que está meio que na cabeça. É a obrigação de ouvir a vítima. Nós não somos obrigados a ouvir. Nós somos obrigados, nós, sistema de justiça, né? Se nós quisermos responsabilizar alguém, nós temos que produzir prova da autoria e prova da materialidade, por qualquer meio lícito admissível em direito, né? E se essa prova já tiver sido feita por outros meios, né, que não através da escuta da vítima, por que eu vou ouvir a vítima? Não há necessidade. Aliás, você às vezes tem situações em que você não ouve a vítima porque ela morreu, infelizmente acaba acontecendo, e você acaba responsabilizando o autor do fato. Aconteceu ano passado, em Curitiba, um episódio interessante. Depois de vários anos de investigação, a partir de material genético colhido no corpo de uma vítima que tinha sido vítima de violência sexual, que tinha sido morta, uma criança vítima, tinha sido morta, anos depois, colheu-se esse material, já tinha se colhido o material, e a partir de uma confrontação com um suspeito, com o material de um suspeito, chegou à conclusão que o autor tinha sido essa pessoa. Quer dizer, a vítima já estava morta fazia anos e o autor do fato foi identificado a partir do exame genético. Quer dizer, não foi, evidentemente, possível ouvir a vítima nesse caso, e ainda assim chegou-se à conclusão de que foi ele posteriormente até confessou, e à luz de outros elementos que tinham sido colhidos também, se concluiu que realmente ele tinha sido o autor da morte dessa criança. Então, quer dizer, uma situação em que você não tem ali a escuta da vítima, até porque é impossível numa situação como essa, e você chegou até a responsabilização do autor porque você colheu provas por outros meios que são admissíveis em direito. Então, eu só trago isso como exemplo, porque as pessoas, às vezes, elas se veem assim, elas querem porque querem ouvir a vítima. E a gente, eu até digo, às vezes até como se fosse quase um fetiche, né? De querer colher da vítima aquela informação diretamente, e às vezes ver até a vítima ali sofrendo, né? Não querendo falar sobre aquilo, extremamente constrangida diante de um relato, né? Que ela tem que prestar, ainda que perante, né, um profissional que tenha lá uma preparação, uma formação. Então, se isso puder ser evitado, nós temos que evitar. É algo que a lei nos permite, evitar essa escuta. Só que, enfim, depende aí, claro, de você ter uma apuração adequada do fato por outros meios, você depende de ter, eventualmente, né, um material genético colhido, ou testemunhas, ou gravações, etc, etc, etc. Mas só voltando, então a lei nos traz essas opções, tá? Que seria a escuta especializada, que ela também pode servir como meio de prova, embora não seja esse o objetivo, mas ela pode, né, qualquer meio lícito admissível de direito, vai ser confrontada posteriormente com outras provas colhidas. Você tem o depoimento especial, que é uma forma de ouvir. Você tem a possibilidade de uma perícia psicológica, né, que pode ser também usada como meio alternativo de colher prova. E, claro, a lei traz mais um, depoimento direto da vítima. Mas aí, se ela quiser falar diretamente ao juiz, isso é um direito que assiste a ela, né? E, evidentemente, tudo isso, né, ainda que ela queira falar diretamente ao juiz, com aquelas cautelas, né, para fazer a preparação, para evitar a exposição a uma situação de constrangimento, sempre assistida por algum profissional qualificado, e esse profissional ele tem que ter a possibilidade até de pedir a qualquer momento uma interrupção da fala, a interrupção da audiência, até pedir, como diz a lei, que alguém que está lá presente, que a vítima não quer que se afaste, ou você, enfim, esse profissional tem que estar atento. E se esse profissional, supondo no caso um depoimento especial, ele for questionado, o juiz ou as partes, faça tal pergunta para a vítima, eu quero que você pergunte isso para a vítima. Se esse profissional, ele entende que essa pergunta que está sendo feita não tem nada a ver com o caso, ou vai causar um constrangimento, ou já foi respondida e pode gerar uma dúvida nessa vítima se ela está sendo bem entendida ou não, e isso pode ter um efeito negativo. Enfim, se esse profissional detectar algo que não recomenda a formulação da pergunta, ele tem
o dever até de se recusar a formular essa pergunta. Ele não pode ser simplesmente aquele que vai retransmitir uma pergunta feita, né, pelo juiz ou pelas partes. Ele tem que ser aquele que vai interpretar essa pergunta, vai formular de uma forma que essa criança ou adolescente tenha condições de responder e vai detectar se essa pergunta é ou não pertinente, pode ou não causar algum trauma, algum constrangimento, e aí se ele entender que não é cabível, ele tem que objetar, ele tem essa liberdade, né, e, se preciso for, até pedir suspensão da audiência para prestar um esclarecimento, etc, etc. O que nós não podemos é, como você mesmo falou, usar a vítima como um mero instrumento de produção de prova e constranger a vítima a pretexto de extrair essa prova, né? Causar uma nova violência contra ela, uma revitimização ou uma violência institucional. Doutor Murilo, pergunta aqui dos nossos ouvintes aqui relacionado à construção dos fluxos em termos práticos e operacionais, de acordo com a experiência que o senhor tem no Paraná. Como é que estão sendo adotadas as providências a nível dos estados no Brasil para a implementação dessa lei e construção desses fluxos de atendimento? Olha, eu costumo dizer uma coisa, não existe uma só forma correta de agir, assim como também não existe, né, uma forma errada. Existem várias formas corretas e várias formas erradas de agir. O que é importante, né, quando você constrói um fluxo é verificar dentro da minha estrutura, né? Claro, sempre procurando ampliar, aperfeiçoar a estrutura. Mas como a gente está meio que tendo que trocar o pneu com o carro andando, né, dentro da minha estrutura atual, qual que seria o mais racional, o mais eficiente para que eu possa prestar um atendimento para essa vítima rapidamente? Uma coisa que eu falei anteriormente, uma coisa que você não pode descartar de início é a intervenção da rede de proteção. Porque a rede de proteção, ela vai agir muitas vezes antes mesmo de haver qualquer indicativo de que há um crime. Ela vai agir para realizar a proteção. Ela vai realizar uma intervenção protetiva. E para que ela possa realizar a intervenção protetiva plena, para que possa lá a proteção integral ela ser alcançada, artigo 1º do Estatuto, você tem que saber, afinal de contas, o que aconteceu? O que causou isso? Sob a ótica dessa vítima, né? O que ela quer de nós? Porque às vezes uma coisa que falta é nós perguntarmos para a criança, para o adolescente, que tipo de proteção, claro, não com essas palavras, mas que tipo de proteção ela espera de nós? O que ela quer de nós? Porque às vezes nós, porque não perguntamos a ela, porque nós não avaliamos as possibilidades, as alternativas que nós temos, diante de uma suspeita, que nem às vezes há confirmação, você já parte para uma medida extremamente violenta, tirar a criança do contexto familiar, colocar a criança no acolhimento. Tá? Quando a própria lei diz que isso não deve acontecer, que nós devemos, inclusive, primar pela intervenção mínima. Não só a Lei 13.431 fala isso, o Estatuto fala isso, outras normas falam isso, o próprio decreto fala isso também. Então, a intervenção ela tem que ser aquela que seja menos traumática possível. E, para isso, claro que, dependendo da capacidade de compreensão da criança, né, você tem que procurar fazer com que ela também participe da definição do que vai acontecer e como vai acontecer. Você não tem que simplesmente usar a criança, né, como um objeto que você vai tirar daqui para lá, botar para cá e fazer isso ou fazer aquilo. A lei confere essa prerrogativa para a criança para que ela também seja ouvida sobre o que ela quer de nós e como que ela pode participar desse momento que para ela, se não for bem conduzido, pode ser traumático, que é a escuta, né? Então eu diria que o primeiro passo que a gente precisa realmente fazer, e isso é uma orientação que a gente tem dado aos promotores, né, que tem que ser isso tocado em conjunto com a rede de proteção e tal, é organizar a própria rede de proteção. Porque a gente vê muitas vezes essa rede, ela não existindo de fato. Você fala em rede de proteção, é uma ficção, ela não existe de fato. Ou as pessoas que supostamente deveriam atuar na rede de proteção, elas acabam tendo uma noção equivocada do que é uma rede de proteção ou como deveria funcionar uma rede de proteção. Elas acabam achando que trabalhar em rede é saber para quem que eu vou empurrar o abacaxi, vamos usar uma linguagem mais popular. Não, rede de proteção é saber com quem que eu posso contar para me ajudar a encontrar uma solução para esse problema. Para que nós juntos, a partir da soma dos nossos conhecimentos, dos nossos esforços, nós possamos chegar lá, né? Para possamos chegar à solução. E uma coisa que é fundamental, como você escuta, dentro da rede de proteção, eu tenho que ter profissionais, não só, mais de um,
Não para que fiquem juntos, mas para que possam até se alternar, dependendo do volume de casos, até porque esses casos nós sabemos que tem uma carga emocional muito grande, que seja uma resposta emocional por parte do profissional que atua muito grande, né? Então é muito importante que você tenha mais de um profissional e você tenha profissionais que estejam habilitados a realizar essa escuta. Para poder, como eu disse, entender o que está acontecendo. E veja, um desafio que nós temos é fazer com que essa rede de proteção e esses profissionais estejam à disposição, não é do promotor, não é do juiz, não é do conselho tutelar, é da criança vítima 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque, infelizmente, né, as estatísticas estão aí a demonstrar, a maior parte dos casos de violência acontece quando? Finais de semana, feriados, período noturno, quer dizer, não no horário de expediente, você vai acontecer em horários, né, os mais aleatórios possíveis. E nós precisamos ter, né, condições de, nesse momento, a qualquer momento, acessar esse equipamento da rede, acessar o profissional, que não precisa estar de plantão lá dentro do serviço, mas pelo menos ter um telefone para que nós possamos fazer com que ele seja acionado e ele possa realizar essa escuta a qualquer momento. Claro, repito, desde que a criança se proponha a falar. Se ela não quiser falar, ela tem o direito ao silêncio. Mas, se ela quiser falar, ele esteja lá à disposição para poder ser acionado pela rede, ou por qualquer equipamento da rede. A gente, às vezes, logo pensa no conselho tutelar. E eu digo, o conselho tutelar, ele é importante, mas a lei não delegou ao conselho tutelar a responsabilidade pela escuta dessa criança. Quando se fala em escuta especializada, não é via conselho tutelar, e eu não recomendo ao conselho tutelar ouvir a criança, assim como não recomendo o promotor, não recomendo o juiz, não recomendo o delegado ouvir, tá? Deve ser feito por um profissional qualificado. E aquela pessoa, hoje eu não tenho esse profissional. Gente, primeiro, a lei existe desde 2017. Tá? O decreto existe desde 2018. Estabeleceram-se lá prazos, tanto na lei quanto no decreto, para que nós pudéssemos organizar a rede, para que nós pudéssemos contratar ou qualificar os profissionais. Não tem desculpa, né? Nós não podemos mais. Uma coisa que eu tenho dito sempre, nós temos que erradicar do sistema o amadorismo, o improviso. O amadorismo, o improviso matam ou geram sequelas gravíssimas. É que nem você querer mandar um sujeito que tem um tumor no cérebro, que tem que fazer uma neurocirurgia, colocar ele para ser operado pelo farmacêutico ou pelo clínico geral. Por mais que o sujeito tenha uma noção, ele não é especialista. E ele pode ter o maior das boas vontades. Ele talvez não consiga, com o conhecimento limitado que ele tem, e apesar da boa vontade que ele vai atuar naquele caso, fazer a intervenção correta. Mesma coisa no caso de uma escuta especializada. Mesma coisa no caso de um depoimento especial ou de uma perícia psicológica. Se não tiver alguém com real capacidade, a chance dele não conseguir extrair a verdade, o que aconteceu, pelo menos de uma forma correta, é gigantesca. E aí você coloca nas mãos de qualquer um, e não estou aqui desmerecendo, mas eu digo, por exemplo, conselho tutelar. Conselho tutelar, em regra, é formado por leigos. Claro que eles têm uma qualificação, muitas vezes, uma formação, etc., como nós também temos. Mas aquela história, eu sou promotor há 29 anos, mas eu me considero um leigo quando se fala em ouvir criança vítima de violência. Eu sou leigo, eu tenho conhecimento jurídico, é o que eu disse, a lei me diz, em tese, o que fazer, mas o como fazer, a forma como se vai realizar a abordagem, a lei não me diz. Eu tenho uma noção, porque eu já participei de muitos eventos, interagi com muitos profissionais de outras áreas, enfim. Mas mesmo com todo esse conhecimento que eu adquiri, digamos assim, de segunda mão, porque foi a partir de outras pessoas, eu não me coloco, de modo algum, numa condição de realizar eu mesmo uma escuta de uma criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência. Eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa competência. Agora, isso tem que ser feito por alguém que precisa ter esse conhecimento. E se nós não temos hoje no município, nós precisamos, e eu falo nós, aí o Ministério Público, o Sistema de Justiça, como geral, até com apoio eventualmente do Conselho Tutelar, a partir de uma gestão junto aos órgãos técnicos, órgãos administrativos do município, para que nós possamos ter esses profissionais, possamos ter um espaço já identificado
dentro do sistema que possa ser acessado, possa ser acionado quando for necessário, a qualquer momento. E talvez até pelo próprio Conselho Tutelar, ou pela justiça, pelo sistema de justiça. Porque, às vezes, a própria forma da abordagem, a abordagem inicial, ela já pode ser altamente problemática se você não fizer com cautela. Né? Eu já vi vários casos em assim, a criança está lá na escola, aí se tem uma suspeita que ela foi vítima de violência, aí se vai lá no meio da aula, se arranca a criança da escola, se leva a criança para a delegacia, para que ela seja ouvida na delegacia. Ela nem sabe o que está acontecendo, ela nem é informada do que está acontecendo, ela é colocada numa situação de absoluto constrangimento, em que ela se vê forçada a falar sobre algo o qual ela não está nem preparada para falar. E o que acaba acontecendo muitas vezes? Ela se cala. E nós bem sabemos, né, que até tem uma expressão que se cunhou, né, que é o muro do silêncio. A própria criança, enquanto ela não se sentir segura, né, enquanto ela não tiver condições ali de falar, ela não vai se calar. Então, não é um trabalho simples, não é para ser feito de qualquer jeito, por qualquer um, e assim, de uma hora para outra. Às vezes, até você conquistar a confiança de uma criança, para poder extrair o que de fato aconteceu, isso pode demorar. Né? E não é você arrancando a criança da escola, levando para a delegacia, ou levando ela para um acolhimento, sem ela saber sequer o que está acontecendo, e às vezes ela se sentindo, ela culpada pelo que aconteceu, porque a gente sabe que psicologicamente isso até pode, né? E há casos em que acontece, né? A criança que é a vitimizada, ela se sente responsável pela violência que ela sofreu, né? Ou às vezes ela tem até uma relação de afeto com o vitimizador e ela não quer falar. E ela, pelo menos naquele momento, ela não quer falar, ou ela está com medo. E se você não fizer uma abordagem muito bem feita, e que isso pode muitas vezes demorar um certo tempo para poder chegar, para tirar esses medos da criança, pelo menos para fazer com que ela se sinta minimamente segura em condições de falar, ela não vai falar. E eu já vi vários casos em que, assim, você também deve ter recebido, né? E nós recebemos denúncia do Disque 100 para fazer lá, e aí tem lá, o Disque 100 encaminha não só para o promotor, mas também encaminha para o Conselho Tutelar. Uhum. Aí nós acabamos exigindo que o Conselho Tutelar vá lá e faça a escuta. E veja, se você pegar, primeiro que o Conselho Tutelar não tem, pelo menos de forma inata, né, de forma automática, né, competência técnica para fazer escuta. E repito, não estou desmerecendo. Eu não tenho. Concordo. Eu não tenho essa competência. Eu não tenho. E aí você quer que ele faça algo para o qual ele não está preparado. Você querer mandar a neurocirurgia ser feita pelo terapeuta. Tá? Uhum. De outro lado, a lei também diz claramente, não é o Conselho Tutelar, supondo que houve quem vai investigar esse crime, não é o Conselho Tutelar. A ele cabe apenas o quê na forma da lei? Aplicar medida de proteção, tá? A intervenção protetiva, que deve ser feita de forma paralela, né? Mas não substitutiva à atuação do sistema de justiça e segurança pública. Né? Mas, enfim, você manda o Conselho Tutelar. Aí, quem que orienta os membros como realizar uma abordagem dessa vítima? Como realizar? Onde realizar? Em que momento realizar? E claro que para cada caso, para cada perfil de vítima, para cada idade, faixa etária, para cada circunstância da própria violência, talvez você tenha que ter uma abordagem diferenciada. Uhum. E muitas vezes você não para pensar e para discutir de forma até às vezes interdisciplinar como que a gente faz essa abordagem inicial. Já se parte direto para realizar a abordagem, né, sem planejamento algum e de uma forma, às vezes, absolutamente atabalhoada. Embora nada, mas mal realizada, mal executada. Né? E se você não faz um planejamento adequado, você, a preço de ajudar, você pode causar um dano colateral. Ou, como eu disse, pode até gerar, né, o silêncio. E aí eu na minha experiência, quantas vezes nós encaminhamos casos para o Conselho Tutelar, né, diante de uma denúncia de violência contra a criança, para que o Conselho Tutelar apure a violência. Quer dizer, na verdade, não é órgão policial, não é ele que faz a investigação de suposta prática do crime, e aí daqui a pouco vem a informação para nós de volta, dizendo que não houve o crime, que nada aconteceu, que não foi... E aí você tem um percentual, né, eu não sei se você tem esse levantamento, mas o percentual de casos desse tipo que são denunciados e encaminhados para serem apurados pelo Conselho Tutelar, que vem como resposta negativa, de dizer, não houve a violência,
elevadíssima. E eu até entendo que, de fato, muitas denúncias de violência contra a criança podem ser falsas, né? Às vezes não também por maldade de quem denunciou, mas por uma percepção equivocada da violência, enfim. Muitas delas, em percentual elevado, pode até ser falso, mas não os percentuais que nós temos encontrado. Às vezes dá 80% de falsas denúncias. Duvido que seja 80%. Uhum. Muito pelo contrário, nós temos às vezes 80% de subnotificação. Quer dizer, além da notificação da denúncia, você tem um número enorme de casos que sequer são denunciados. Porque as pessoas também muitas vezes não têm confiança que aquela denúncia vai ser apurada adequadamente. Porque justamente você não tem na ponta, né, para fazer essa apuração, profissionais de fato que são qualificados. Uhum. Então, assim, o que eu tenho chamado a atenção sempre é essa necessidade de você, primeiro, fazer o que é o básico que a lei prevê. Você tem que organizar a rede de proteção. E eu digo, não sei se, né, os municípios aqui que estão acompanhando têm, mas uma rede de proteção que ela seja formalizada por meio de uma resolução do CMDCA ou por meio de um decreto do prefeito, mas uma resolução do CMDCA já basta, com a identificação de quais são os órgãos que compõem essa rede de proteção, ter a designação, aí talvez por ato do prefeito, de pessoas, aí pessoas físicas, para serem os representantes desses órgãos que compõem a rede de proteção, para que eles possam se reunir, presencial ou até, como agora, diante das circunstâncias da pandemia, virtualmente, né, para que possam estabelecer justamente o quê? O fluxo. Não sou eu, Murilo, que vou dizer para vocês, né, que estão nos municípios mais distantes e diferentes do Brasil, como que vocês devem organizar os fluxos de vocês. São vocês que, a partir do conhecimento da realidade de vocês, vão ter que dizer, olha, é melhor isso, aquilo, aquilo. O que eu digo? Ponto de partida. Eu tenho que ter o acionamento da rede e dentro da rede eu tenho que ter lá uma porta de entrada que vai ser quem vai realizar a escuta. A escuta é o ponto de partida. E a escuta só pode ser feita por quem tem a competência técnica. Claro que, em tese, qualquer um vai fazer, mas aquele negócio, o resultado que eu vou ter, né, se eu tiver alguém que tem uma competência técnica efetiva ou alguém que tem uma formação genérica, né, o resultado pode ser completamente... É o que eu falei, por mais que o sujeito seja um médico, né, vou voltar para a medicina, clínico geral, se eu mandar esse médico clínico geral fazer neurocirurgia, a chance dele matar o paciente no processo ou causar uma sequela é grande. Se o sujeito, se o paciente precisa de uma neurocirurgia, ele tem que ser encaminhado para quem? O neurocirurgião, que é a pessoa que tem a competência técnica para isso. Né? Então, só fazendo parada, eu tenho que ter esse profissional, eu tenho que ter essa porta de entrada e esse é o ponto de partida. Daí para frente, vai ser o que o caso determinar. Se eventualmente há uma suspeita, que também não precisa na escuta, você já colher dados minuciosos a respeito do crime em si. Você não precisa chegar nesse detalhamento nesse momento. Você tem que ter a informação necessária para poder saber o que está acontecendo, se houve ali algum tipo de violência, até quem foi que praticou, porque isso faz parte, né? Para que você possa colocar a criança a salvo até de uma situação, né, de repetição daquela violência. Né? E, como eu falei, o que a criança quer? O que ela quer de nós? Ela quer sair de casa? Será que é o que ela quer? Ou ela quer que o agressor saia de casa? Ou ela não quer nenhuma coisa nem outra? Porque às vezes você tem situações em que a criança apanha, não é porque ela apanhou que você vai obrigatoriamente afastar nem ela e nem o agressor. O que interessa para a proteção? Evitar a repetição daquela situação. E não é porque o pai bateu no filho que automaticamente ele é o pior pai do mundo e ele tem que ser preso e tem que ser... Não, depende do tipo de violência, depende as circunstâncias em que isso aconteceu, depende de uma série de fatores e evidentemente que quem vai analisar isso no primeiro momento não é a rede de proteção, é o sistema de justiça. Né? E vai ter que avaliar, né, as opções. Mais uma vez, buscando aquela que seja a menos traumática e a que melhor atenda os interesses da criança. Né? Então, voltando, ponto de partida, a escuta. E aí eu quero também chamar a atenção para um detalhe, que sempre vem essa dúvida. A lei fala, né, em revelação espontânea da violência. Não confundir a escuta especializada, que é feita por um órgão técnico da rede de proteção, previamente, né, já identificado como porta de entrada,
um profissional lá que vai ter qualificação técnica para isso, com a revelação espontânea. A revelação espontânea é que quando a própria vítima, a qualquer momento e perante qualquer pessoa, ela própria vai lá e ela vai buscar alguém da sua confiança para relatar espontaneamente o que aconteceu, né? Que houve ali algum tipo de violência para ela. Quando a gente fala em escuta especializada, às vezes a vítima não quer falar. Tem que entender isso. Na revelação espontânea, ela toma a iniciativa de ir lá falar. Só que ela não vai necessariamente falar lá na porta de entrada da rede, ela vai falar para o professor, ela vai falar para a merendeira na escola, vai falar para qualquer pessoa, né, da rede com quem ela tenha uma relação de confiança. E ela vai revelar aquilo. Então, aí qual que é a orientação para essa pessoa que não é o técnico, que não é o profissional qualificado? Ele tem que mostrar que está disposto a ajudar, ele tem que mostrar que tem interesse em resolver aquele problema, deve fazer o que o decreto vai dizer, o acolhimento da criança, não é colocar no abrigo, não, é acolhimento, né, humanizado, é abraçar, fazer com que a criança se sinta bem, e vai ouvir com atenção tudo que a criança tem a dizer, sem interferir em absolutamente nada, porque às vezes uma interferência, uma pergunta sobre um detalhe, isso pode comprometer todo o relato e lá na frente até a apuração do fato. Vou dar um exemplo. Às vezes atende, quando que foi? Foi de manhã, foi de tarde ou foi de noite? Ou onde foi? Às vezes a criança, ela não tem uma noção clara de tempo ou de lugar. Ela não tem isso claro, ou não registrou na sua memória. Mas porque nós estamos perguntando para ela, tá? Sem fazer preparação prévia, sem tranquilizá-la, no sentido de que ela não é obrigada a falar, se ela não tiver conhecimento, se ela não lembrar, ela pode dizer que não lembra, que não sabe, etc. Sem dar essa tranquilidade para ela, ela vai se sentir na obrigação de falar. Por quê? Porque eu estou perguntando e ela vai ter que responder alguma coisa para mim. Né? E ela vai dizer, foi de manhã. Vai dizer, foi lá em casa pela manhã, ou foi em tal lugar pela manhã. E aí você vai, depois, numa escuta mais técnica, você vai talvez ter um outro relato de um outro período de tempo, ou vai chegar lá e dizer, ela não se lembra. E aí a informação que eu tenho, foi de manhã em tal lugar. E aí você vai, talvez, o autor do fato, o verdadeiro autor do fato, ele vai provar que naquela hora e naquele lugar ele não estava. Ele estava em outro lugar. E aí vão dizer que a criança mentiu. Por quê? Nós fizemos com que ela falasse algo que ela não estava, né, segura, mas que ela se viu obrigada a falar e foi registrado. E aí vai servir como pretexto para absolver alguém que é o autor do fato. Tá? Então, assim, só dou um exemplo para dizer, por mais bem intencionados que nós estejamos, se nós não tivermos competência técnica para fazer a escuta, não devemos realizar. Devemos acolher, devemos procurar fazer com que a criança se sinta bem, devemos procurar fazer com que ela se sinta tranquila para poder revelar o que aconteceu, mas deve fazer isso perante alguém que tenha capacidade. E, eventualmente, ela já vem, supondo, né? Voltando lá à questão da revelação espontânea, ela revela espontaneamente uma situação que é crime. Isso deve ser imediatamente relatado, claro, diz a lei, ao Conselho Tutelar, mas também à polícia. Porque o Conselho Tutelar, a lei é clara, vai atuar na seara protetiva, enquanto a apuração do fato vai ser feita pela polícia. E aí nós temos que ter mecanismos que permitam, né, uma notificação obrigatória, por exemplo, né? E aí não sei se, né, como é que estão implementados, mas existem as fichas de notificação obrigatória, que tanto pode ser fichas físicas, como, de preferência, virtuais, né, eletrônicas, que possam ser encaminhadas, não só pelo professor, que eu digo, a obrigação, claro, de denunciar é da pessoa, né? O professor, o médico, o enfermeiro, né, o profissional da assistência social, etc. Mas, acima de tudo, também é institucional, até para evitar a personificação, porque às vezes a pessoa tem medo de denunciar porque acha que ela vai sofrer alguma represália, ou acha que pode ser processada por, né, como ali diz, a mera suspeita já gera a obrigação de denunciar. Né? A pessoa acha que não, aí se não for provado eu vou ser processado. Não, é o contrário, a lei diz, se você não denunciar é que vai ser processado. Mas as pessoas também não se dão conta disso. Daí porque a lei fala da importância de realizar campanhas de conscientização.
para que haja denúncia. Porque, claro, o ponto de partida para que eu possa apurar qualquer fato é a denúncia, né? E aí estimular a denúncia, né? Uma denúncia consciente, uma denúncia cidadã, em que a pessoa vai saber que está cumprindo ali um dever de cidadão, né? Estimulando isso e, de outro lado, fazendo com que os mecanismos oficiais eles sejam também impessoais, né? Especialmente quando vem do sistema de ensino, ou do sistema de saúde, ou do sistema de assistência social, né? Porque aí você tem mais segurança para quem vai estar denunciando. Porque quem vai, em última análise, encaminhar o documento, né, a ficha, né, ou seja lá o que for, para a polícia, não é o professor, é o diretor da escola, ou o secretário de educação, ou, enfim, na área da saúde, quem é o responsável pelo equipamento de saúde, porque isso despersonifica. Né? Ou um grupo, né? Um grupo também de professores e profissionais de saúde, não é? Ou dessa forma. Né? Um Enfim, comitê. São mecanismos que têm que ser criados. Porque quando você organiza o fluxo, quem tiver curiosidade, veja lá, o artigo 9º, né, do decreto 9603. O artigo 9º do decreto 9603, ele traz, né, uma série de itens ali que precisam ser respeitados pelo sistema. Até estou com ele aqui aberto. Primeiro, né, a lei prevê que você tenha dentro da rede que ele chama Comitê de Gestão Colegiada da Rede. Comitê de Gestão Colegiada. Porque esse Comitê de Gestão Colegiada, primeiro, mostra que é algo que não é uma pessoa só que vai fazer. Né? E às vezes aquela história, até talvez a pergunta, não sei se a pergunta tinha essa intenção, mas eles vêm até nós, Ministério Público, querendo que nós indiquemos o fluxo, que nós indiquemos, porque nós não temos que indicar nada, nós podemos sugerir. Nós vamos participar, eventualmente, da construção do fluxo. Vamos participar, né, daquilo que nós entendemos que seria o mais adequado, especialmente no que diz respeito à interação que a rede tem que ter conosco, o sistema de justiça e segurança pública. Então, nós temos essa possibilidade, né? E, olha, eu gostaria que fosse feito dessa forma. Né? Vou dar um exemplo. Ministério Público, especialmente Ministério Público. A lei, se pegar 13431, ela vai dizer que o Ministério Público ele tem que ter ciência sempre, né, dos casos que são suspeitos, né, confirmados de violência, mas uma coisa é da ciência, outra coisa é provocar o Ministério Público para alguma coisa específica. Por exemplo, eu quero que o promotor ingresse com uma ação de alimentos, ou uma ação de afastamento do agressor, ou de ação de afastamento da própria criança. Né? Se a rede entender que isso é necessário, ela não só deve dar ciência ao promotor, mas ela deve provocar o Ministério Público oficialmente, aí um outro documento, uma representação, ou algo que a gente venha a combinar com a rede, em que ela vai não só dizer para nós que isso é necessário, mas vai fornecer a nós elementos mínimos para que nós possamos entrar com uma demanda específica. Porque, veja, as pessoas às vezes imaginam também, eu denunciei para o promotor alguma coisa, eu já vou ter que... A criança é afastada automaticamente. Não há esse automatismo. Não há essa relação necessária. Não, denunciei, o promotor vai afastar, ou tem que afastar a criança, ou tem que afastar o agressor. Não sei, vai depender do caso. Dependendo do caso, tem que prender o sujeito, que é o autor da violência, evidentemente. Né? Ou ele tem que ser afastado, preferencialmente, ou pode ser que não seja possível ali e eu vou afastar a própria criança. Mas para que eu chegue a essa conclusão, eu tenho que ter elementos mínimos. Porque eu não posso, já diante de uma simples notícia de um fato, já tomar uma medida que é extremamente drástica. Né? E se eu não tenho elementos suficientes para afastar um agressor, eu também não tenho para afastar uma criança. Entendeu? Então, assim, um combinado, lembra que eu falei do combinado que nós temos que fazer com a rede de proteção? É que na interação que eles precisam ter conosco, sempre que for necessário a tomada de alguma medida específica, especialmente quando for de maior gravidade que tiver, né, um impacto maior naquela família, digamos assim, ou naquela criança em particular, isso tem que ser devidamente explicitado, né, não pode ficar subentendido e tem que ser fornecidos os elementos suficientes para que eu possa tomar a decisão respectiva, para que eu possa até, eu primeiro me convencer como promotor e depois convencer o juiz. E que isso seja algo responsável, porque é aquela história. Se eu fizer de qualquer jeito, de forma automática,
sem avaliar alternativas menos traumáticas possíveis, eu posso estar praticando a violência institucional. Porque se tira uma criança de casa contra a sua vontade, numa situação em que não haveria necessidade de chegar nesse extremo, e colocar essa criança no acolhimento, isso para ela pode ser uma violência maior do que a que ela sofreu originalmente. E isso tem que ser avaliado. Tudo tem que ser avaliado. E quem vai avaliar, do ponto de vista técnico, extrajurídico, não sou eu, promotor. Não é o juiz. Porque, às vezes, quando você é confrontado com uma situação e você não dialoga ou não tem essa interlocução com outras pessoas que também estão interagindo com aquela criança e não tem conhecimento daquele caso em particular, você pode tomar uma decisão que, na sua ótica, é boa, né, e tecnicamente é possível, mas que pode ser prejudicial, né, naquele caso concreto, para aquela criança em particular, porque ela não queria isso. Não é essa a proteção que ela quer de nós. Ela está apanhando todo dia. O que ela quer? Que o pai dela seja preso? Não, ela quer parar de apanhar. E aí, nós, né, tomamos atitudes concretas para que isso não aconteça mais, para que ela pare de apanhar, mas aí nós temos que ter também do outro lado, lá, né, na rede de proteção, à disposição o quê? Algum tipo de serviço, né, de atendimento que permita fazer com que esse pai ele não bata mais. Aí temos que ver por que ele bate tanto, né, e o que é que eu posso fazer. Aí tem que ser feita toda uma avaliação técnica junto a esse pai para que também ele pare de bater. E claro, sem prejuízo, não estou dizendo que ele não tem que ser processado, né, pela agressão, tem que ser processado, sem dúvida, até pode ser que venha a ser preso em decorrência do crime que ele praticou, e se ele for condenado, não tem dúvida, mas na seara protetiva, o que nos interessa, acima de tudo, é evitar que aquela situação se repita ou se agrave e procurar atender o quanto possível a expectativa, né, daquela própria criança que nos procurou, né, ou está procurando, não para ver o pai preso, mas para parar de apanhar. Porque ela ama o pai, às vezes, ela só não quer continuar apanhando. Né? E, às vezes, assim, a gente vê decisões que são extremamente drásticas diante de situações que poderiam ter outros tipos de abordagem e soluções. E você vê, às vezes, crianças acolhidas que nem sabem por que estão acolhidas, ou que acham que elas são as culpadas de terem sido acolhidas porque fizeram arte, apanharam e aí foram acolhidas. Porque ninguém falou com elas, ninguém procurou explicar para elas o que aconteceu, e ninguém perguntou para elas se era aquilo que elas queriam de nós e se elas amavam ou não amavam a família, apesar do que aconteceu. Né? E eu sei que existem, né, outros casos em que há, de fato, necessidade de afastamento. Não estou dizendo que não é para afastar jamais, mas estou dizendo que nós sempre temos que avaliar as opções. E aí a importância de uma intervenção técnica. E nós, sistema de justiça, não podemos, nós, primeiro, prescindir de... Nós temos à nossa disposição profissionais qualificados, né, para servir nas causas que estão judicializadas, mas nós temos que ter uma intervenção com a rede, porque às vezes a rede ela tem informações muito mais atuais, muito mais detalhadas do que aquilo que nós eventualmente recebemos lá. E aí eu sei que o tempo já está até curto, mas uma vez eu participei de um evento, né, não vou nem dizer nem o estado, mas eu participei num evento num outro estado, não foi no Paraná, em que eu cheguei lá conversando com os técnicos da rede de proteção e disseram, aqui o juiz proibiu a rede de proteção de fornecer informações sobre casos que estejam judicializados. Só quem vai fornecer informação para ele é a equipe técnica dele, o juiz. Eu digo, isso é uma insanidade. Então, ela tem muito mais condição, porque tem um contato muito mais próximo, muito mais cotidiano com aquele caso do que a equipe técnica do juízo. Não estou também desmerecendo os técnicos do juízo, mas o que nós não podemos é enaltecer um em prejuízo do outro. Todos são igualmente importantes e todos podem, né, contribuir. E eu digo, a rede de proteção, inclusive, ela tem uma responsabilidade para com a criança perante o sistema de justiça, para evitar que o sistema de justiça seja agente de revitimização, seja agente de prática de violência institucional. Porque às vezes você tem o sistema de justiça, justamente aquele que não dialoga com a rede, aquele que não procura ouvir a criança de uma forma adequada, o sistema de justiça sendo ele o agente de vitimização, ele praticando a violência institucional contra a criança. E quando a lei diz que todos têm o dever de coibir a violência e toda forma de violência, isso também vale em relação ao próprio sistema de justiça. Se a rede de proteção percebe que
né, o juiz ele está, seja pela sua ação ou pela sua omissão, praticando violência contra a criança, até pelo tempo excessivo que ela permanece acolhida, ou por um afastamento indevido que houve da família, a rede de proteção tem o dever de levar isso, pelo menos perante o Ministério Público, para que nós possamos, então, questionar judicialmente, ou perante a Defensoria Pública, enfim, ou perante quem quer que seja. O que nós não podemos é permitir que a criança sofra calada, né, que ela fique lá, né, sem ser ouvida por quem quer que seja. E não é porque um caso está judicializado que a rede de proteção ela deve deixar de atuar naquele caso. Ela deve deixar de procurar saber o que está acontecendo, o que é melhor para a criança e fornecer informações para o sistema de justiça, para quem quer que seja, né, para que nós possamos encontrar a melhor solução, a solução que concretamente melhor atende o interesse daquela criança. E não algo, né, que é da opinião desse ou da opinião daquele, porque não basta a opinião, nós temos que ter a certeza, porque essa criança que está, às vezes, acolhida, ou enfim, que sofreu uma violência, ela já está sofrendo, na verdade, na pele, e se nós não agirmos corretamente, se nós permitirmos a prática de uma nova violência contra ela, isso é especialmente trágico, porque nós teríamos o dever legal de impedir que essa situação ela perdurasse, ou ela se repetisse, ou se agravasse, né? Enfim, e é por aí. Doutor Murilo, assim, muito lamentavelmente, nós temos 5 minutos para concluir o nosso trabalho de hoje. Acho que, assim, todos os comentários aqui foram impressionantes, assim, com a inspiração que a sua fala traz para todos que estamos aqui hoje lhe assistindo. Nós temos um público hoje formado por defensores públicos, inclusive tem defensores públicos da Bahia também, secretários municipais de assistência social, representantes do CREAS de várias cidades do estado de Alagoas, promotores, procuradores, enfim, muitos conselhos tutelares. Então, certamente, tudo que foi dito aqui hoje vai ter uma ressonância muito grande no estado de Alagoas e por isso nós lhe agradecemos muito. Eu queria pedir ao senhor que fizesse, nesses últimos minutos, as conclusões para a gente poder fazer o encerramento e queria já pactuar com o senhor um novo momento, num outro período, para que a gente possa aprofundar essa discussão com o senhor, que com certeza vai ser muito valioso para o trabalho que a gente faz aqui no nosso estado de Alagoas. Então, eu passo a palavra para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, né? Eu queria, se eventualmente acabar, a gente até pode voltar, porque eu sei que dá para voltar, né? Para pelo menos umas considerações finais a mais. E se houver alguma pergunta até, talvez pudesse ser respondida num segundo momento. Tá bem. Ótimo. Porque tem uma hora, acaba, mas a gente pode voltar. Já pode voltar, sim. Voltamos, então. Então, vamos combinar a gente voltar só para... Vamos combinar para a gente voltar. Ótimo. Tá, mas eu só queria dizer assim, nós, o sistema de justiça, apesar de não termos resposta para tudo, muitas vezes somos procurados, né, por aqueles que também não têm a resposta. E nós não temos obrigação nenhuma de dar a resposta. Nós temos que colaborar com os demais para que nós juntos possamos encontrar a resposta. Vamos dar a nossa contribuição naquilo que nós podemos informar. E aquela história, o que eu falei anteriormente, a lei, ela nos dá o caminho, mas ela não vai dizer como é que nós vamos trilhar esse caminho. Se vai ser a pé, de bicicleta, de avião, de navio, para lá. Ela vai dizer, ó, você tem que ir para lá, é aquele sentido. Ela vai nos dar as opções que nós temos à disposição. Mas qual que é a opção mais adequada para aquele caso? E especialmente qual é a intensidade, qual é a forma que isso vai ser ministrado? Eu dou sempre o exemplo da farmácia, né? É como se a lei, numa farmácia, nos desse uma prateleira de remédio. Saber qual que é o remédio mais adequado da prateleira para aquele caso em particular, isso é um desafio que a lei não nos dá. E mais, não só saber qual é o remédio mais adequado, mas qual é a dose daquele remédio que é a mais adequada para aquele paciente em particular. E nós bem sabemos, né? A diferença entre o veneno e o remédio é justamente a dose, né? E ainda saber como que vamos ministrar esse remédio a esse paciente também é um outro desafio. São questões que não estão na lei. Não dependem de nós, promotores, juízes, defensores, né? Não depende de nós. Depende da própria rede. E a interação com a rede, ela é
É fundamental, porque a rede que tem o dia a dia do atendimento, né, e que vai, em última análise, se tomemos uma decisão, nesse ou naquele sentido, quem vai executar